7h56, a próxima pauta fala sobre o Alexandre de Moraes, que acatou o pedido do Republicanos e do Progressistas e retirou as legendas da aplicação da multa de quase 23 milhões de reais por uma ação que contestou o processo eleitoral. Com isso, o PL vai ter que pagar sozinho o valor. As siglas que compõem a coligação de Jair Bolsonaro tinham sido condenadas por litigância de má-fé a pagar o valor e também submetidas a um bloqueio do fundo partidário até que efetuassem o pagamento dessa multa. Para evitar a punição, os Republicanos e os Progressistas recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo para serem excluídos dessa decisão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Representantes dos partidos negaram terem sido consultados pelo PL sobre o pedido, que questionou o resultado da eleição presidencial. Além disso, as legendas afirmaram que reconhecem o processo eleitoral e o resultado das urnas. A solicitação das siglas foi atendida e, em decisão na última sexta, Moraes acatou os recursos. Desta forma, os quase 23 milhões de reais terão que ser bancados somente pelo Partido Liberal. Na semana passada, o PL apresentou um pedido junto ao TSE solicitando a invalidação dos votos registrados em 279 mil urnas eletrônicas. No mesmo dia, o presidente do TSE determinou que a sigla incluísse no documento dados sobre o primeiro turno das eleições, já que os equipamentos usados nas duas etapas das votações foram os mesmos. O PL não apresentou esses dados e o magistrado, então, rejeitou o pedido que tinha sido feito e aplicou essa multa de 22 milhões e 900 mil reais. Na decisão para rejeitar a solicitação do PL, o ministro considerou que a ação da legenda não apresenta qualquer indício de prova ou de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas no segundo turno. O relatório do Partido Liberal foi elaborado por uma consultoria privada. Tá, e portanto, né, você vê aí que o que me chama a atenção nesse caso não é nem a decisão. A gente sabia que o Alexandre de Moraes ia fazer isso, né? Qualquer um que acompanhe minimamente o noticiário sabe que ele ia refutar. O que me impressionou foi a rapidez, né? Não deu aí 3 dias para ele decidir sobre um assunto importante. Tem um relatório técnico ali que aponta suspeitas. Aí, em vez da Justiça Eleitoral falar, não, vamos aqui avaliar. Eu vou mandar para o setor técnico do TSE para eles responderem vocês. Não! Ele processa quem pediu explicações. E veja, se o partido entrou com um recurso é porque a lei prevê esse tipo de pedido de explicações. Mas a lei agora se volta contra quem só quer entender o que aconteceu. Então, tempos estranhos aqui no país. E o que eu queria me apegar aqui não é nem a questão do mérito do que fez o Alexandre de Moraes nesse caso específico. É a questão macro. Nós temos no Brasil hoje um problema que parte do eleitorado. Podem chamar do que quiserem, podem dar o adjetivo que quiser, mas para do eleitorado tem dúvidas sobre o processo. É isso. E aí a resposta é porque o código-fonte... Eu não sei vocês dois aqui na bancada, eu não entendo nada de tecnicamente, né? Tem que chamar quem entende. Agora, não deveria ser assim, Pedroso. O processo eleitoral tem que ser transparente e limpo. E todos têm que entender. Todos. Do brasileiro mais humilde ao banqueiro. Tem que ser transparente o processo. Olha, eu entendi que tem o voto na urna e ele tá lá, acabou. Mas no Brasil é o seguinte, tem que discutir o código-fonte, tem que chamar especialista, tem que chamar não sei o quê. E esse é o problema. Vocês estão entendendo o que é o problema? O problema está nisso. Talvez por isso que o Japão, que é o país mais avançado tecnologicamente do mundo, um dos mais pelo menos, não tem urna eletrônica. Olha, é aquele tipo de jabuticaba, né? As pessoas acreditam que só funciona e só dá certo no Brasil, só existe no Brasil. Só o Brasil foi iluminado com a tecnologia apropriada e é uma tecnologia, Marco, que você não pode nem questionar. É uma tecnologia tão ampla e boa que ninguém pode questionar. E você não podendo questionar, é óbvio que vai ficar parecendo que ela não tem erros. Isso acontece em regimes onde a democracia não prevalece. Sabe aqueles, né? Se você perguntar em Cuba, eles fizessem uma pesquisa de opinião, iam dizer que os irmãos Castro, quando eles governavam, eram os melhores governantes do mundo, não tinha defeito, porque eles não teriam liberdade de dar qualquer opinião diferente dessa. Na Venezuela, a mesma coisa. Então, assim, você tem que superar essa dificuldade de entender que quando as pessoas questionam, elas estão atuando contra. Pelo contrário, quem questiona acredita que isso pode ser aperfeiçoado. E mais, Mark, você acerta quando você fala da questão da inteligibilidade, das pessoas compreenderem o que é a urna eletrônica. Sabe, o sistema representativo, a democracia representativa, ela pressupõe confiança. Se as pessoas não confiam, não entendem, a
democracia começa a ser deteriorada. E é isso que essas decisões tomadas ali pelo TSE estão fazendo. E o processo, tô falando agora desse caso Intela, ele é tão fora, sem pé nem cabeça, que é o seguinte, eles nem ouviram os outros partidos. Agora o Alexandre de Moraes, ele tira 2 partidos ali da ação, porque eles disseram, olha, a gente não tem nada a ver. Ele não poderia ter questionado, o processo não poderia ter andado para que eles fossem consultados e se manifestassem nos autos. Não. Então, assim, tá tudo fora do lugar. O Brasil hoje, me parece, muito do que se discutia ali no modernismo, é o país do fora do lugar. É isso que está acontecendo aqui.